Boa tarde, pessoal. Agradeço a Nilma por ter convidado. A ideia aqui é um pouquinho, eu não vou falar, eu prometo que eu não vou falar de 420, nem de 5232, nem de 3077, nem de 3082, ok? Então eu queria convidar vocês um pouquinho para falar um pouco de um caso a respeito de uma ação de logística reversa num setor que realmente é um setor muito complicado. O que é esse setor? É um setor que envolve riscos potenciais. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa discussão, ok? Então, nesse convite dessa reflexão um pouquinho, eu queria que vocês pensassem um pouco. Nós estamos falando que a população do mundo, que hoje está em torno de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, nós estamos dizendo que vamos chegar em 2100 com mais de 11 bilhões de pessoas. É muita gente. E é preciso pensar que nesse mundo, nós estamos falando de um mundo extremamente desigual. Estamos falando, por exemplo, que o mundo todo estava caminhando para diminuir a fome no mundo. E que o último dado agora da ONU, e vocês podem constatar ali, ao invés de continuar diminuindo, é um dado do mês de setembro, ele aumentou. Nesse momento, enquanto todo mundo aqui fez um almoço gostoso, eu tive a oportunidade de chegar num voo e dar tempo de comer um peixinho, uma ventrecha de pacu, né, Nilma? E muita gente, 815 milhões de pessoas, não tem o que comer na mesa. E na hora que a gente começa a pensar isso, nesse mundo desigual, e a gente olha ali, nesses 815, onde eles estão concentrados, né? Que é na Ásia, que é na África, América Latina, você pega, por exemplo, uma Índia, você pega uma China, que todo mundo fala tanto, né? E que tem muita fome lá dentro, né? E quando nós estamos falando em percentagem em relação à população mundial, nós estamos falando que na Ásia significa quase 12%. Mas na África Ocidental, especificamente, estamos falando de 34%, enquanto na nossa América estamos falando apenas de 6,6%. Eu queria trazer um dado, e é um dado também muito interessante, para que vocês pensassem um pouco comigo. O que causa poluição? Quais são os impactos diretos que nós temos hoje? Então, esse é um dado, por exemplo, que é muito interessante, é o The Lancet, é uma revista científica, né? Ela coloca de uma forma muito forte que em torno de 9 milhões de pessoas, por exemplo, esse é um dado último deles de 2015 que foi levantado, podem ter morrido em função da poluição. E desses 6 milhões e meio de pessoas em função de poluição não da água, do ar, e o outro tanto em relação à poluição das águas. Na hora que nós falamos em relação, por exemplo, ao WMO, nós estamos falando que o nível de poluição de partículas em partes por milhão que temos hoje no ar, que nós respiramos, e eu sou de São Paulo agora, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, é a maior quantidade dos últimos 800 mil anos. O que causa isso? Qual é o reflexo direto disso? Qual é o reflexo, por exemplo, na diminuição da qualidade de vida? Às vezes, não sei quem aqui é de São Paulo, é muito interessante de manhã, eu trabalho no 18º andar de um prédio. Quando eu olho, eu vejo assim de manhã, primeiro um nascer do sol lindíssimo, porque ele está no meio da poluição. E segundo, quando tem inversão térmica, aquela separação muito nítida da poluição no horizonte. E um outro dado, e aí é outro dado da ONU, que também é muito interessante, nós estamos falando o quê? Que desde a Revolução Industrial, e aí eu vou pegar a partir de 1950 mais ou menos, o mundo já produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico. 8,3 bilhões de toneladas de plástico. E quando eu estou falando isso, o que eu estou dizendo? Lixo nos oceanos. Por exemplo, eu estava lendo hoje, vindo no avião, uma novidade que eu não tinha me apercebido. Todos nós consumimos sal, certo? Via de regra, o sal é marinho.
Claro que nós podemos consumir o sal rosa do Himalaia, podemos consumir, mas via de regra consumimos sal marinho. No sal marinho, 3 diferentes universidades na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos viram que tem nanopartículas, por exemplo, minúsculas partículas de plásticos. E dentre essas partículas tem bisfenol A, por exemplo. Faz mal ou não faz mal? Eles não sabem responder isso. Mas, por exemplo, pela quantidade que hoje tem de plástico jogado no oceano e que sofre o processo todo de uma pequena decomposição, e aí nós podemos falar assim, quanto tempo leva para decompor um plástico? Alguém aqui tem ideia? Em torno de quanto tempo? Quanto? 200 é o dobro, 400 anos. Então, mais ou menos, claro que depende de gramatura, depende do tipo do material, né, mas em torno de 400 anos para que se decomponha esse tipo de material, né? E aí eu tenho uma questão que eu acho que é importante para a gente colocar. É bom ou ruim o plástico? Ele é bom. O plástico é um material que nos ajuda, que todos nós, inclusive, consumimos. Nenhum de nós aqui vive sem plástico. Eu tenho certeza que vocês aqui agora, todo mundo tem alguma coisa que tem como base a plástico. Ou podemos ir até mais longe, né? Que deriva de petróleo, por exemplo. Se vocês olharem na sandália, no sapato, se vocês olharem no cordãozinho que vocês estão usando, se vocês olharem no óculos, faz parte do nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, em torno de média global, tá? Por ano nós consumimos 70 quilos de plástico por pessoa. Na hora que nós olhamos, por exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, por exemplo, 90 a 100 quilos por pessoa. O que quer dizer isso? Qual que é a grande questão na hora que eu estou colocando esses dados? Se é alarmista? Não. O convite que eu estou fazendo para vocês aqui não é de ser alarmista. É de mostrar que o progresso, o conforto, a qualidade de vida, ela precisa ser repensada. Ela precisa ter um componente fundamental, que é, eu faço de fato um uso sustentável? Eu de fato tenho comigo essa questão e essa preocupação em relação a consumir exatamente o que eu de fato vou precisar? E aí eu entro um pouco em alimento. Vou falar de alimento um pouquinho então, por exemplo. Qualquer um de nós aqui, eu estou me colocando muito incluso nessa discussão. Por exemplo, quando vocês vão ao mercado, vocês compram uma maçã feia ou uma maçã bonita? Um tomate feio ou um tomate bonito? Qual a diferença nutricional do tomate feio e do bonito? Qual a diferença nutricional da cenoura que tem dois pezinhos, ao invés de ser bonitinha e harmônica? Qual a diferença, nutricionalmente falando? Nenhuma. Para você ter uma ideia, está havendo isso no mundo todo. Em São Paulo, eu fiz uma pesquisa esses dias, eu estava procurando encontrar um fornecedor que pudesse vender alimentos imperfeitos. E aí eu falei, puxa, onde eu vou encontrar? Sabe o que eu descobri? Que existe um grupo de pessoas que tiveram essa sacada lá em São Paulo, e que, sabe o que eles estão fazendo? Eles fazem uma assinatura, R$ 96 por mês, e aí você não sabe o que você vai receber, mas sempre são alimentos da época. Então, portanto, alimentos que vão ter um consumo e um custo muito mais acessível, alimentos de qualidade, porém, que não seja alimento perfeitos. E com isso ele é em torno de 20% mais barato. Olha que coisa linda. E aí, e por que ele fez essa assinatura? Olha só, como é legal refletir um pouquinho sobre quebras de paradigmas. Porque se ele colocasse numa gôndola e fosse vender, nós iríamos chegar lá e íamos escolher o menos ruim. Nós não íamos escolher o ruim. Mas nutricionalmente ele está perfeito. A quantidade de vitaminas e nutrientes, de tudo, ele está perfeito. Né? E por que eu estou falando isso? Porque nós batemos o recorde de produção.
o ano passado, nessa safra, e agora estamos iniciando uma outra, com excelente perspectiva, 1,8%, 1,9% de crescimento de soja, diminuição de milho em 13%, aumento da cultura do algodão, aumento, né? E aí por aí vai. Nós estamos falando então em relação ao que de novo? Que provavelmente nós vamos continuar produzindo muito, sim, muito alimento, né? E aqui eu peguei um dado do MAP da Embrapa, olha que interessante. Em torno de 21,5% de aumento da produção brasileira de grãos, né? Mais ou menos 50 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Outro dado, 13,5% de crescimento de área plantada. Para grãos, 17,3% de crescimento na área plantada. 28% de crescimento de produção de carne bovina. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para vocês que nós estamos de 7,6 bilhões e iremos para 11,2 bilhões em 2100. E nós estamos falando hoje que tem 815 milhões de pessoas que não têm o que comer na mesa. Nós podemos dizer o seguinte, isso tem a ver com a falta de produção ou isso tem a ver com uma questão de capacidade de compra? Estamos falando de muita coisa, muito mais complexa do que isso, né? Mas o que é importante e o que é interessante a gente pensar? O que é fundamental a gente pensar, e eu gosto sempre de trazer o que foi definido no nosso futuro comum. A primeira-ministra da Noruega na época, a Brundtland, ela disse uma coisa fantástica e simples, com uma simplicidade encantadora, eu diria. Ela disse simplesmente que nós temos que suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Então, muitas vezes, para vocês terem uma ideia, eu sou o responsável pela área logística do INPEV, que eu vou mostrar logo à frente. E aí, eu falo para vocês assim, por quê? E aqui tem uma coisa muito legal. Qual que é o meu papel enquanto ser humano? Enquanto profissional, eu sei muito bem. Eu movimento em torno de 13 mil caminhões por ano, transportando mais de 400 unidades espalhadas em todo o Brasil, cargas de embalagens vazias de agrotóxicos. Mas mais importante do que isso, qual é o meu papel? O que eu posso fazer de diferente? Aí eu vou perguntar para vocês, o que você pode fazer de diferente? Uma coisa é o nosso negócio, outra coisa é como é que nós podemos deixar um legado. Nós estamos falando hoje, gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, de um momento crítico. E aqui eu não vou fazer juízo de valor, mas a gente vai fazer constatações, por exemplo, como está acontecendo, infelizmente, aquele cara que vai lá e mata 26, chega atirando sem pensar dentro de uma igreja batista. Nós estamos falando de um cara que entra com um carro e mata muitas pessoas e fere muitas pessoas. Nós estamos falando de uma época realmente conturbada, onde ao invés de nós procurarmos encontrar o que nos torna mais semelhantes, para o embate do que nos torna mais diferentes. O convite que eu estou fazendo para vocês nesse bate-papo rápido aqui, é que falar uma coisa muito simples, né? Eu vou ser demagógico, me permitam ser bem demagógico. O mundo não tem fora, o mundo só tem dentro. Tudo que nós colocamos, ele fica, de bom ou de ruim. Se nós colocamos coisas boas, iremos ter como resposta as coisas boas. Então eu achei extremamente provocativo quando a Nilma me convidou para vir num seminário a respeito de resíduos. Olha que legal, porque a essência do que eu faço é trabalhar com resíduos. Mas mais do que trabalhar com resíduos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me prontifico a vir fazer palestras. Eu sou professor, por exemplo, de pós-graduação em Viçosa, no curso de proteção de plantas. Eu vou na USP dar palestra, eu vou na Poli dar palestra. Onde for eu estou sendo convidado, eu estou indo. Por quê? Porque eu sinto que há necessidade da gente ter esse bate-papo e esse pouquinho de reflexão. Eu posso dizer uma coisa, nós
nós somos privilegiados. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença para o mundo. Madre Teresa de Calcutá, ela fala uma coisa que eu gosto muito, agora é Santa Teresa de Calcutá. Ela fala uma coisa que é muito bonita, né? Ela diz o seguinte: eu simplesmente ponho o pão na mesa e compartilho. Nós temos a oportunidade, cada um de nós, que tratamos com resíduos, de fazer esse bem gratuito, de colocar na mesa, de ajudar o próximo, de ajudar o meio ambiente, de ajudar a natureza, de fazer com que o processo, de fato, desse mundo seja melhor. A gente pode olhar com o viés da obrigação, da 420 da vida, da 10.004 da vida, ou nós podemos olhar isso com viés cidadão. Eu trabalhei 30 anos na indústria. Eu posso dizer uma coisa, eu tenho certeza, nesse momento que eu estou aqui, que eu estou tendo um viés cidadão com vocês. Que eu estou falando para vocês como parte integrante de algo maior. Que nós precisamos saber fazer a diferença. E para isso, eu utilizo uma ferramenta que é justamente a 12305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que o nosso processo é tão interessante que, ao invés de eu pensar na 12305 como um fim, a 12305 para nós, ela chegou, para vocês terem uma ideia, em 2000. Desculpe, em 2010, né? A nossa lei é de 2000, o nosso decreto é de 2002, que regulamentou. Só que nós começamos a trabalhar em 1992. Em 94 nós tínhamos a primeira central de recebimento de embalagens vazias no Brasil. Quando a lei chegou, a nossa lei, não a da Política Nacional, nós já tínhamos 33 unidades no Brasil prontinhas para funcionar, e nós já tínhamos errado um montão para poder aprender de fato como fazer melhor. E aí, qual foi o convite que eu tive? Para começar, junto com alguns que eu vou chamar de sonhadores, né? A ter um instituto sem fins lucrativos, a trabalhar num instituto que não tem finalidade de lucro. Para que a gente pudesse fazer a destinação ambientalmente correta de todas as embalagens vazias. Eu já disse para vocês que uma embalagem dura 400 anos no meio ambiente. Só que em 85 foi proibido, por exemplo, vidro no setor de agrotóxicos. Em 85 até hoje nós continuamos recebendo embalagens de vidro que ainda tem agricultores. Isso não tem preço. Eu já falei para vocês, não tem fora. Na hora que nós estamos falando que uma embalagem dessa fica 400 anos, e se não faz, por exemplo, uma lavagem adequada da embalagem no momento do uso do produto, esse produto vai ficar fazendo o quê? Vai ficar provavelmente numa nascente, vai ficar provavelmente em algum lugar que pode estar contaminando e lixiviando e descendo para o lençol freático. Quando eu falo desse instituto sem fins lucrativos, é porque nós precisávamos transformar o que era um sonho numa realidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Começamos pensando em o que é importante para nós. Então nós começamos falando assim, olha, ter a responsabilidade sobre pessoas e sobre ambiente é algo que nos dá, que agrega valor para cada um de nós. Então nós colocamos como valor responsabilidade socioambiental. O segundo ponto que nós entendemos, e aí nós quebramos o paradigma do poluidor-pagador. Nós começamos a avaliar o conceito dentro da visão, sabe qual? Responsabilidade compartilhada. E aí a Política Nacional, a 12305, ela utilizou o mesmo conceito que tem na nossa lei, que é justamente o conceito da responsabilidade dos elos da cadeia. Aí depois nós trabalhamos com outro conceito, que é a razão de existir desse seminário, segurança. Fomos para o próximo, não nos acomodar, inovação sempre. E por fim, nós decidimos, dentro de uma questão de compliance, dentro de uma questão de crença, de falar sobre quais são os meus valores. E nós falamos, não, nós somos íntegros. Olha que bonito. Então, enquanto instituição, dentro de uma governança corporativa, nós colocamos esses valores, e é o valor que a gente
todo momento a gente olha para isso, não de uma forma demagógica como um quadro na parede. Se vocês chegarem no instituto nosso lá, até as nossas salas têm esses nomes. É para a gente o tempo todo ficar lembrando disso. Para a gente o tempo todo se acostumar em relação a isso. Um outro ponto muito legal também, sabe o que foi? A gente falou assim, ó, ninguém faz nada sozinho. Não tem a ver com integração? Olha como a gente está coeso em relação aos nossos valores. Nós convidamos não só a indústria, que nos patrocina, mas chamamos todos os elos da cadeia. Então, por exemplo, todos os representantes do agronegócio, dos agricultores, das revendas, das cooperativas, dos sindicatos, todos eles têm assento no conselho diretor nosso do IMPEV. Olha que legal. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Porque ninguém tem que redescobrir a roda. Se a gente tem conosco os outros elos, fica muito mais fácil a discussão. A gente não tem que ter várias discussões, a gente tem que ter uma grande discussão. Por exemplo, Mato Grosso aqui dá um exemplo, aqui tem um GT, por exemplo, um grupo de trabalho, né, um comitê, uma comissão que discute justamente isso. Olha que legal. Né? Nós temos que começar a imaginar, talvez, que nesse novo mundo é um mundo de cooperação. Nós temos que imaginar que nesse novo mundo, concorrência faz parte, é saudável e salutar. É muito salutar, inclusive, e necessário. Mas nós temos que buscar, acima de tudo, cooperação. Porque na hora que a gente coopera, a gente começa a fazer melhor. Porque todos estão harmonizados dentro da mesma régua, dentro da mesma perspectiva, dentro das mesmas metas. E quais são os grandes pilares? Quais são os pilares que de fato norteiam esse processo de recebimento de embalagens vazias? A gente escolheu 4. O primeiro é a mão que bate, e que precisa ter. Então, a legislação é o primeiro ponto fundamental. Mas mais do que a legislação, é o que a legislação disse. E ela, como ela quebrou o paradigma de somente o fabricante ser responsável, ela falou, não, é preciso que haja uma integração dos elos da cadeia, onde todos podem, de fato, fazer o processo acontecer. Eu vou pegar um exemplo simples para vocês. Por exemplo, quem tem celular que não usa mais, que está em casa? O que a gente faz com isso? O quê? Eu não consigo imaginar a Samsung ou a Apple, né, indo, ou a Motorola, ou alguém indo na nossa casa pegar esse celular. Sim ou não? O que contém esse celular? E vamos falar dos mais antigos. Eu, por exemplo, de cabelo branco, eu estou vendo que tem alguns aqui com cabelos brancos também. Ao invés de ser um metal pesado também, mas é cádmio. Antes do que nós temos hoje, que são os fugiu o nome agora. Não, íons de hidreto de lítio. Isso, tá? Você acha que o celular vai sair sozinho andando e vai chegar para ter o destino ambientalmente correto? Então, nós precisamos quebrar um pouco desse paradigma. Nós temos o hábito, por exemplo, muito bem, nós estamos falando, a geladeira nossa está velha, nós já não usamos mais. O que nós vamos fazer? Quem tem a grata oportunidade e a condição financeira, eu vou levar na minha casa de praia, ou eu vou levar no meu sítio, eu vou levar na minha fazenda, ou eu vou dar para a minha empregada, eu vou, e assim vai. Só que chega um momento que aquilo acaba. E mais do que isso ainda, né, gente? Na hora que nós estamos falando, vamos pegar um exemplo como geladeira mesmo. A mudança que houve nessas últimas décadas, por exemplo, de consumo de energia, é fantástico. Uma geladeira de 30 anos atrás, o que consumia de energia e o que uma hoje consome, é extremamente diferente. Terceiro ponto, olha que legal, é a mão que afaga. O terceiro ponto fundamental para que a gente faça a mudança, e eu estou sendo provocativo com vocês aqui, se vocês me permitem, né, é justamente aquela que diz o seguinte, eu escolho fazer melhor, eu escolho fazer diferente.
E eu sei que muitos que estão aqui assim o fazem. Isso é muito legal, porque isso é cidadania. Então é a mão que afaga. Eu vou mostrar rapidamente para vocês depois o que é essa mão que afaga. E o outro ponto fundamental, que eu considero fundamental: não existe vento favorável para aquele que não sabe aonde quer ir. Então nós temos metas claras e indicadores. Para vocês terem uma ideia, todos os nossos indicadores estão na web, e todos os nossos associados têm acesso a olhar, por exemplo, se eu estou indo bem ou mal. Eu tenho, por exemplo, 15 indicadores, e eu sou mensalmente cobrado desses indicadores. É bom ou ruim? É bom. É bom eu ser cobrado, porque me estimula sempre a fazer melhor. E a gente, dentro de uma transparência, todos os nossos associados têm acesso online, numa página da web, para olhar se nós estamos fazendo bem ou se não estamos fazendo bem o nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade compartilhada. É fantástico como a lei, quando bem feita, e o Brasil tem uma coisa muito engraçada, né? Tem uma questão que fala assim: tem lei que pega, tem lei que não pega, né? E eu diria que essa lei pegou. E pegou por quê? Porque ela é inteligente. E por que ela é inteligente? Porque ela faz uma coisa muito simples e óbvia. Olha que legal. E eu posso dizer isso porque eu sou filho de produtor rural, tá, gente? Então, como filho de produtor rural, os meus avós eram produtores rurais, meus pais foram produtores rurais, até que eu teve uma grande geada no Paraná em 75 e nós perdemos todo o café que nós tínhamos. Mas até lá, então, nós éramos produtores rurais. Então, para vocês terem uma ideia, olha que legal, eu no lugar de um produtor rural, a partir do momento em que, em tese, porque nem sempre isso acontece, eu recebo uma receita de um engenheiro agrônomo, que vai avaliar a minha propriedade e que fala de que produtos eu vou precisar. A partir desse momento eu vou numa loja, cooperativa ou revenda. Olha que legal. A cooperativa e a revenda, ela já sabe. E no Brasil inteiro, todas estão praticando dessa forma. Elas colocam na nota fiscal de venda, elas colocam o endereço de entrega dessas embalagens vazias e dizendo exatamente aonde tem que ser entregues. Mais do que isso, na lei também, a partir do momento que ele leva isso, ele sabe que no período de 1 ano, ele tem que entregar essa embalagem vazia, lavar adequadamente no momento adequado. E aí eu vou fazer um parênteses com vocês. Por que lavar? Aí muitos de vocês estão falando assim: vai jogar essa água aonde? No tanque do pulverizador, recomendado pelo engenheiro agrônomo. Só pode nesse momento, não adianta fazer depois. Depois só se ele tivesse uma estação de tratamento de efluente. Ele não tem. Então, na hora em que ele está aplicando, ele tem que fazer a lavagem. Por que a lavagem? Norma ABNT 13968. Simples assim. O que ela diz? Ela diz o seguinte: se você pega uma embalagem, coloca 1/4 de água, fecha, agita por 30 segundos e repete 3 vezes esse processo, fica de resíduo dentro dessa embalagem a quantidade menor do que 100 partes por milhão. Eu vou dar um comparativo. Em outros países do mundo, de uma forma geral, são 1000 ppm que são permitidos para poder reciclar uma embalagem. No Brasil é 10 vezes mais rigoroso. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é bom, esse rigor é ótimo, porque nos dá mais garantia que o material que nós estamos produzindo, de fato, tem qualidade. Aí vocês vão falar assim, mas como é que vocês têm condição de saber exatamente se isso é verdade ou não? Além de nós termos ISO, nós temos procedimentos operacionais padrão. Além disso, para aqueles que estudaram estatística também, nós pegamos, fazemos amostras ao acaso, levamos para um laboratório e fazemos uma avaliação. Para vocês terem uma ideia, a média são 100 partes por milhão, dá 6 partes por milhão. Só que aí você fala assim, muito bem, 6 partes por milhão. E o que vocês fazem com isso? Eu vou mostrar mais à frente. O que nós fazemos com esse material, ok? E aí o que tem que ser feito? A partir do momento em que ele entrega,
ele recebe um comprovante. Na hora que ele recebeu o comprovante, acabou a responsabilidade dele. O agricultor cumpriu o seu papel. Então o senhor João das Couves ou eu, Mário Fuji, não tem mais responsabilidade. Aí está na mão do canal de distribuição, Revenda Cooperativa. Nessa hora, eles fazem o quê? Eles é que gerenciam e fazem a gestão dessas unidades de recebimento. E a gente coparticipa desse processo, o INPEV. E aí a gente faz e leva para destino final. E eu vou mostrar também quantos destinos finais. E aí vem o poder público. O poder público cabe licenciar e cabe fiscalizar. Mas essa lei foi tão inteligente que ela fez algo diferenciado. Você sabe o que ela falou? Olha que legal. Ela disse o seguinte: canal de distribuição, indústria fabricante e poder público, vocês têm que fazer a conscientização dos agricultores. Vocês têm que fazer a educação. Então, por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou cumprindo com uma obrigação legal de orientação. Olha que legal. Eu estou praticando, sim, o que deve ser feito. Porque eu estou falando com formadores de opinião, eu estou falando com pessoas extremamente focadas nesse processo de resíduo. Né? Na hora que eu estou fazendo esse tipo de coisa, eu estou mostrando para vocês e demonstrando um caso que hoje é considerado benchmark mundial. Não tem nenhum país do mundo, nenhuma atividade no mundo que de forma relativa e absoluta está fazendo o que nós estamos fazendo. E como é que é isso, para vocês terem uma ideia? Estamos falando que hoje existe mais de 100 empresas que produzem agroquímicos. Existe, e aí tem uma coisa muito inteligente, ao invés de cada revenda, cada cooperativa ter sua própria unidade, seria uma coisa complicada, porque nós estamos falando de um Brasil continental. O que eles fizeram? Eles se uniram em associações. Então existe 267 associações. Esse dado que eu vou falar agora é um dado velho, tá? A partir do mês passado, começou-se um novo censo agropecuário. Mas pelo último censo agropecuário, existia em torno de 5,1 milhões de propriedades rurais. Desses 5,1 milhões de propriedades rurais, 1,4 milhões utilizam agrotóxicos. A pergunta que eu faço, eu estou falando aqui num ambiente em que tem fiscalização, que tem quem tem o poder da caneta. É factível, seja em qualquer estado do Brasil, fiscalizar, é factível fiscalizar 1.400.000 propriedades? Não é factível. Por isso que eu falei que a mão que afaga, que a conscientização é que de fato faz a diferença. É quando cada um se torna responsável e consciente do seu papel. Quando cada um sabe exatamente o que tem que fazer e fazer bem. E aqui é só um detalhezinho simples. O que nós conseguimos fazer hoje é do berço ao berço. Olha que legal. Nós conseguimos fazer que uma embalagem vazia seja envasada, seja comercializada, seja utilizada, seja lavada, seja entregue, passa por um processo de reciclagem e volta a ser embalagem de novo, do berço ao berço. É o que existe hoje de mais moderno dentro do processo de logística reversa. E aqui tem um ponto muito legal também. O que é uma unidade que recebe? A gente tem muita percepção que é aquela coisa velha, suja, estragada, né? Aqui é do Mato Grosso mesmo, é Rondonópolis, né? E o que nós fizemos então? Ao invés de só pensar na antiga 334, né, e a 465 veio, a resolução 465 do CONAMA veio mudar, porque nós entendemos que sobras e produtos impróprios que estão na mão do produtor, pós-consumo, também deveriam ser entregues. E aí nós tínhamos uma proibição legal, no seu artigo 7º da resolução 334, que não permitia que entrasse produtos dentro da central. E aí com a 465 viabilizou isso. Então, o que acontece dentro desse processo?
Hoje nós temos uma área pequena, porque o produto são muito poucos que estão vencidos, porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora, vocês concordam? Então o agricultor também não gosta de jogar dinheiro fora, ele vai tentar comprar certo. Mas se porventura sobrou, o que ele faz com isso? Então nós já temos hoje no Mato Grosso, aqui das 15 centrais, 10 centrais já estão devidamente licenciadas para poder fazer o processo e receber essas embalagens com sobras, com restos de produto, com produtos que a gente chama de impróprios. Mas tem que ser pós-consumo, ou seja, tem que ser daquele que o agricultor já ficou indevido, não usa mais, cancelou o registro e tudo mais, mas não são os obsoletos. Obsoletos são outras histórias, que são os BHCs, por exemplo. BHC é uma outra história, aí é a Convenção de Estocolmo, da Basileia, são os POPs, são os produtos proibidos, por lei. O que a gente faz? É tão simples, gente. A pergunta que a gente faz é uma pergunta muito simples. É melhor estar na mão da gente, que somos especializados nisso, ou na mão do produtor? Primeira pergunta. A segunda pergunta, que é muito simples, é o seguinte: a gente não manipula isso na unidade. Você sabe o que a gente faz? Quando chega esse resto de produto, a gente simplesmente pega ela, coloca num saco, um liner, coloca vermiculita, lacra, coloca dentro de uma embalagem homologada de papelão, fecha e leva para a incineração. Só isso. Sem risco nenhum, sem manipulação nenhuma. Ah, isso custa caro? Custa. Mas nós chegamos à seguinte conclusão. Lembra que eu mostrei ali atrás? Por isso que é importante quando a gente define quais são as coisas que a gente acredita. Um dos valores que a gente tem é segurança. E dentro desse processo de segurança, nós falamos assim, ó, nenhum operador das nossas unidades de recebimento vai manipular produto. Mas é um contrassenso. Você podia colocar 30 litros, e você coloca às vezes 2 litros, 1 litro, é isso mesmo, em 50 litros. É assim que a gente faz. É o nosso jeito de fazer. A gente e coloca ainda uma vermiculita. E por que vermiculita? Né? Isso é muito legal. Eu não sei se todos, por exemplo, utilizam vermiculita nas ações de vocês, mas eu gosto muito da vermiculita por 2 aspectos. Ele pesa muito pouco, né? Todo mundo conhece, e ele também é um retardador de chamas, né? E ele é higroscópico, ele realmente absorve o líquido que tiver lá. Então ele realmente, de fato, ajuda muito. Só que, como nós estamos falando de um país continental, a pergunta que eu faço também é o seguinte: da mesma forma que eu falei que tem 1.400.000, o IAC hoje já fala de 2.100.000 propriedades rurais que utilizam defensivos ou agrotóxicos, ok? Só que eu estou usando a base oficial do IBGE. Eu vou agora fazer a mesma pergunta, nós temos 400 unidades no Brasil. Num país desse tamanho, vocês acham que 400 unidades são suficientes? Não. Não é suficiente. O que a gente criou então? E nós estamos falando, não estou falando aqui do Mato Grosso, de grandes produtores rurais. Claro que Mirassol, por exemplo, tem pequenos produtores rurais, né? Mas é claro também que em Canarana tem grandes produtores rurais, né? Que Lucas tem grandes produtores rurais. Mas assim, o que nós nos preocupamos? Em atingir o pequeno produtor. Isso nós criamos o que chamamos de recebimento itinerante. Para vocês terem uma ideia, no ano passado nós fizemos quase 5.000 recebimentos itinerantes. O que significa isso? É muito simples. Os canais de distribuição, quem cuida das centrais e postos, faz um calendário, divulga e fala assim, ó, senhor João das Couves, no dia tal eu estarei no distrito ali tal, ao lado da igreja matriz, para receber a sua embalagem. Por quê? Porque muitas vezes esse micro e pequeno produtor, e aí eu estou falando de realidades, por exemplo, como Ceará, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eu estou falando de locais que usa muito pouco. E para nós não tem importância se alguém que usa 300.000 hectares que planta, ou se planta 2. Nós estamos preocupados em que esses 2 hectares não causem dano ao meio ambiente. Então, o que nós fizemos? Isso aqui é um exemplo do Paraná, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. As bolas laranjas são as centrais de recebimento.
As bolinhas verdes são os postos de recebimento. E as bolinhas pretas são os recebimentos itinerantes. Para que isso? Para que o pequeno produtor tenha oportunidade de entregar. E por que isso? Trouxe algumas imagens. Mato Grosso do Sul, assentamento. O cara, ele não tem nem carro, ele tem charrete. Você acredita que ele vai andar 70 quilômetros de charrete para entregar uma embalagem vazia? Ceará, o cara tem uma bicicleta, 160 quilômetros, ele vai entregar essa embalagem ou vai fazer um outro uso dessa embalagem? Olha lá, olha que legal. Pernambuco, São Paulo, e por aí vai, são alguns exemplos que nós estamos falando aqui. E aí eu estava dizendo da gestão de processos de informação. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver internet aqui agora, eu consigo entrar no meu notebook e saber exatamente aonde tem carga formada, aonde tem OCs. Sozinho, esse sistema, ele já pergunta para a unidade de recebimento se a carga existe. Se já existe, já manda para o meu operador logístico. O operador logístico já fica sabendo que tem aquilo lá e já manda um caminhão para buscar. Tudo automatizado. Esse workflow, esse fluxo acontece de uma forma totalmente organizada. Esses são alguns exemplos do que nós temos. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós usamos muito o que a gente chama de AGED. O que é isso? Um grande produtor, por exemplo, ele quer entregar. Ele não precisa ir lá e perguntar ou telefonar. Ele entra na internet. E na hora que ele entra na internet, ele fala assim, ó, muito bem, eu vou entregar em Rondonópolis. Vai entregar em Rondonópolis. Que dia tem liberado? Ah, no dia 10 de dezembro. Muito bem, dia 10 de dezembro. A que horas? Ah, 10 horas. Que carro que é? Ah, é um bitruque. Então são 3 horas para descarregar, 2 horas para descarregar. Bloqueia e pronto. Ele naquele dia, naquela hora, ele chega com aquele caminhão e pode fazer a devolução daquela embalagem vazia naquela quantidade. O que eu queria falar para vocês que é fundamental e que faz toda a diferença é justamente esse processo em relação à educação, em relação à conscientização. O que nós estamos falando com isso? Olha que legal. Dia Nacional do Campo Limpo. Esse evento, para vocês terem uma ideia, nós já colocamos mais de 1 milhão de pessoas que ficam no entorno das nossas unidades de recebimento para poder conhecer o que é uma central de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Esse ano, por exemplo, na 13ª edição dele, nós colocamos 80 mil pessoas em 107 unidades em 23 estados. Esse trabalho, também do Dia Nacional do Campo Limpo, vocês estão vendo aqui, é o governador de São Paulo. Isso aqui foi justamente em cima que nós fizemos um trabalho à parte sobre produtos proibidos por lei, de acordo com a Convenção de Estocolmo, onde nós detectamos que tinham lá mais de 300 mil quilos na mão de produtores rurais. Nós apoiamos o governo estadual e nós fomos lá e montamos toda uma logística para poder retirar, e aqui nós estávamos comemorando nesse dia, junto com o governador, que nós concluímos toda essa atividade. Outro ponto muito legal, gente, isso aqui é talvez o trabalho que eu reputo como o mais legal. Nós contratamos uma empresa que utilizou os parâmetros curriculares do MEC. Pegamos crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental e montamos uma cartilha para o professor, onde ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre meio ambiente. Nesse ano, nós envolvemos 2.300 escolas em 23 estados. E conseguimos atingir 210 mil crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aí eu pergunto para vocês, criança que é consciente, e não estou falando de embalagem vazia de agrotóxico, gente, eu estou falando de PET, por exemplo. Eu estou falando, por exemplo, do chiclete. Por exemplo, quem é que masca chiclete aqui? Se a gente joga esse chiclete aqui agora, quanto tempo ele vai ficar aqui, sem ser degradado? 5 anos. Para aqueles que fumam, a inofensiva bituquinha, 5 anos. São essas coisas que a gente ensina para as crianças. O conceito dos R's, o conceito de ser cidadão, o conceito de consumir menos.
né? E olha que fantástico, só nesse ano 210 mil crianças foram devidamente capacitadas, eu diria, educadas, conscientizadas nesse programa chamado PEA. Aqui era um vídeo que eu não vou mostrar para vocês, e tem um ensino à distância, que é muito legal. Se vocês quiserem entender um pouco mais do sistema, vocês entram no nosso site, impev.org.br, tem um curso virtual, ele inclusive dá um certificado. Tá? E é muito legal porque conhece todos os detalhes da maneira como eu estou falando aqui, de uma forma muito mais detalhada. E aqui, eu estava falando em relação a recicladores, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos falando que produzimos, em relação aos recicladores, 33 artefatos. Então são 33 diferentes produtos que nós produzimos, só que vocês vão olhar ali, ó, que não tem nenhum, por exemplo, que eu vou usar na cozinha. Se vocês forem em muitas lojas de R$ 1,99, vocês correm o risco de ver algumas embalagens plásticas baratinhas que tem algumas bolhas, né, que são normalmente misturas de materiais, provavelmente com coex, né, e que normalmente você não sabe a origem daquilo, de onde veio. O nosso processo não, é 100% rastreado. Então o que a gente produz, a gente sabe exatamente o que a gente está produzindo. E mais do que isso, nós, por exemplo, produzimos, olha isso aqui, ó. Olhando isso aqui, vocês imaginam que isso aqui é uma empresa de lixo? Que faz a reciclagem? Eu estou usando de uma forma pejorativa a palavra lixo. Ela parece para vocês isso? Parece muito mais uma empresa, não é, gente? Para vocês terem uma ideia, uma empresa modelo de produção de embalagens vazias e de tampas. E nós pegamos a embalagem, a lavada, separada, nós trituramos, formamos pellets e sopramos ela, e ela volta a ser de novo nessas máquinas, de novo, embalagens vazias de agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, ela tem a certificação N, todos vocês devem conhecer. No Brasil aqui tem a Inmetro, né? Então 100% das nossas, 85% daquela embalagem é constituída de material reciclado, que é essa embalagem aqui, né? Só que nem só isso, nós também pegamos as tampas. Todas as tampas voltam novamente a ser tampa. Olha que legal. Então nós conseguimos fechar completamente esse ciclo. E para encerrar, gente, olha que legal. Começamos com 3.800.000 quilos e hoje nós recolhemos em torno de 44 milhões de quilos. Já ultrapassamos, esse dado aqui foi até 2016, já ultrapassamos 450 mil toneladas. Se vocês imaginarem, se tudo isso fosse transformado em embalagem de 1 litro, seria 4 bilhões e 500 milhões de embalagem de 1 litro, que ficariam 400 anos no meio ambiente, poluindo o meio ambiente. E de 100 embalagens que são colocadas no mercado, 94 voltam. Olha que legal. Quem é o estado campeão nisso? Mato Grosso. Mato Grosso dá um show de bola. Mato Grosso é realmente... Olha, eu fico impressionado, e não estou puxando sardinha não. É porque realmente a organização que tem aqui, o processo que tem aqui, é realmente muito bem estruturado e muito bem feito. Para cada 100 embalagens do Brasil, 23 saem desse estado. Olha que legal. Custo, gente, já colocamos mais de R$1 bilhão para fazer esse sistema funcionar. Ou seja, é realmente uma crença de que nós acreditamos que o meio ambiente e a saúde humana vem em primeiro lugar. E vamos comparar com o mundo, olha que legal. Na hora que nós comparamos com o mundo, por exemplo, se nós pegarmos Estados Unidos, primeiro mundo, estamos falando que de cada 100 embalagens, 33 voltam. Japão, o meu lado italiano aqui, né? 50% voltam. Canadá, 73% voltam. Brasil, 94% voltam. Faltam 6. E o que a gente acredita que pode melhorar? O recebimento itinerante que eu mostrei para vocês. Ok? Vamos falar de resultados.
O que significa isso, então? Nós contratamos uma empresa, uma consultoria, que falou, muito bem, esse benefício dos 450 milhões de quilos que nós já destinamos. O que representa isso, gente? Olha que legal. Representa economia de energia suficiente para abastecer 2.200.000 casas. Recursos naturais. Estamos reciclando 20 vezes menos de uso de recurso natural, que é um recurso finito. Resíduos, redução de resíduos. Se nós pegarmos uma cidade de 500.000 habitantes, significa 10 anos de produção de resíduos de uma cidade de 500.000 habitantes. Vamos falar de emissão de CO2, que nós estávamos falando da poluição que mata 9 milhões de pessoas todo ano. Equivale a 3,5 milhões de árvores não extraídas. Quando eu falo de legado e eu falo do trabalho cidadão, é essa crença que eu tenho certeza que todos nós temos que compartilhar. E aí eu gosto muito de lembrar, e eu sempre gosto de lembrar isso, uma frase do Dalai Lama. Dalai Lama diz uma coisa muito simples. Ele fala o seguinte: nós podemos perdoar os erros do passado causados pela ignorância. Então, pais, né, os nossos avós, que destruíam a terra, erosão e por aí vai. Queimavam, destruíam e faziam tudo. Mas hoje, nós temos a obrigação de avaliar o que nós herdamos e o que nós vamos deixar às nossas gerações futuras. É isso aí, gente. Muito obrigado.